Olá, pessoal, bom dia, boa quarta-feira para vocês. E hoje nós temos o Bob Jeff falando em intervenção militar. E por que que eu trouxe um vídeo dele? Você gostando dele ou não, ele falou basicamente as mesmas coisas que Daniel Silveira, só que o Bob Jeff não vai para o Conselho de Ética e nem é preso no STF, como o Daniel Silveira. Olha só que interessante. Inclusive, o Conselho de Ética vai começar a julgar o processo do Daniel. Nós temos também a fase roxa do Plano São Paulo de João Dória. O ditador está todo e parece que ele fez uma aquarela. Eu não sei quantas cores tem, mas eu sei que quanto mais escura, pior vai ficando para nós, tanto como cidadãos como comerciantes. Eu acho que está na hora de nós nos levantarmos e mostrarmos para esse ditador quem é que manda em São Paulo. Está na hora de a gente fazer um fora Dória, liberta São Paulo e reage São Paulo. E para desmentir esse ditador, eu trouxe para vocês duas denúncias do Major Meca. Na verdade, ele fez essas denúncias no Jornal da Noite, ontem à noite, na TV Jornal da Cidade Online, uma live que eu apresento todo dia, e eu destaquei dois trechos muito interessantes para vocês, que vocês vão gostar. Nós também temos o Gilmar Mendes, ele mesmo passando por cima de todo mundo e pautando a suspeição do Moro, o que contradiz a matéria de segunda-feira que dizia que salvando o Lula, salvaria o Moro. Parece que não é bem assim, mas Cássio Nunes pediu as vistas do processo, o que vai atrasar bastante o julgamento. Nós também temos um vídeo que as redes sociais trouxeram à tona do Valdir Damos, falando que o Gilmar Mendes pertencia ao PT. Mas vamos começar com o vídeo do analista legislativo Daniel Lemos e assistente de plenário na Câmara dos Deputados sobre a PEC 186 de 2019, a PEC do marco fiscal, que a mídia está aí divulgando algumas fake news, e o Daniel vai explicar para a gente exatamente o que é essa PEC e por que ela foi aprovada. Boa noite, Camila Abdo, ouvintes, espectadores do Direto aos Fatos, todos vocês que acompanham a nossa jornalista Daniel Lemos, analista legislativo. Espero que todos estejam bem. Agora, 1h28 da manhã, o governo conseguiu uma ampla maioria de 341 votos sim à proposta de emenda à Constituição 186 de 2019. Lá atrás, apelidada de PEC emergencial, porque fazia alguns ajustes, como inclusive já dei uma aula no seu canal sobre o Plano Mais Brasil, para quem lembra, né, aquelas três PECs, a PEC 186, 187 e 188, que iniciaram a tramitação no Senado. Eu dei uma aula no seu canal o ano passado falando desse plano e das PECs individualmente. Ela foi votada no Senado a semana passada e hoje ela foi votada em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Algumas pessoas estão dizendo que é a PEC que cria o aumento ou auxílio emergencial, né? Mas não é bem assim. O governo está ajustando os gatilhos fiscais, trazendo para a realidade atual a regra de ouro, que é uma regra que estava até tratada na emenda constitucional do orçamento de guerra do ano passado, mas que encerrou todas as suas especificações da Constituição nessa questão do orçamento de guerra no dia 31/12, quando se encerrou o decreto de calamidade. O governo também está requalificando através, né, dessa emenda, como eu disse, o orçamento de guerra, estabelecendo as despesas que não farão parte do teto de gastos, algumas desvinculações de receitas obrigatórias tributárias, que faz com que o governo possa liberar e remanejar parte do seu orçamento. Orçamento esse que ainda será votado pela Comissão Mista de Planos e Orçamento até o final de março e deve ser votado em plenário em reunião do Congresso Nacional. Institui também que os períodos de calamidades públicas terão um regime orçamentário excepcional, podem utilizar os fundos, alguns fundos que são constituídos, emergenciais, esses fundos constitucionais podem ser usados durante a pandemia sem que se incorra em crime de responsabilidade fiscal e exige contrapartidas, algumas contrapartidas fiscais no caso do controle de gastos com pessoal dentro da União, dos estados e dos municípios.
essa possibilidade e essas alternativas colocadas nessa proposta de emenda à Constituição podem abrir espaços para poder fazer a previsão de um novo auxílio emergencial, mas que vai ser definido por medida provisória, projeto de lei ou projeto de lei complementar pelo governo federal. Ainda tem somente protocolo de intenções, né? E isso avança a partir de agora, tá bom? Grande abraço, espero que todos fiquem com Deus. Camila, minha amiga, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe os seus espectadores, as suas famílias e o Brasil. Valeu! Bom, agora vocês têm aí a informação verdadeira, nua e crua, com quem entende. Não é o jornastizinha da grande mídia que quer te colocar contra o governo. E por falar em governo, o Conselho de Ética abre processo contra o deputado federal que está preso até hoje, mesmo com a PGR mandando soltá-lo. Abriu processo contra ele e olha o que o deputado federal Luiz Lima falou a respeito disso. E acabou uma sessão aqui do Conselho de Ética. Lembra que na semana passada eu fiz uma referência àquele quadro que está ali atrás, de Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes. E parece que nós voltamos a 1792. Naquele tempo você enforcava, esquartejava quem era contra o regime mandatário daquela época no nosso país. Joaquim José da Silva Xavier não era líder e tampouco era a pessoa mais influente da Inconfidência Mineira. É exatamente isso que acontece com o deputado federal Daniel Silveira. E aí eu quero fazer uma pergunta. Por que tem tanta reclamação do deputado Daniel Silveira, mas só porque nesse momento o STF foi atingido que o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados passa a funcionar para punir o deputado? É claro que o STF faz uma pressão enorme na Câmara dos Deputados, porque muitos deputados devem à justiça, têm problemas com a justiça e têm medo do STF. Qualquer decisão que seja tomada aqui vai contra a democracia. Inclusive partidos como o PSOL, PCdoB, que pregam o comunismo nessa casa, devem ser livres para pregar o comunismo. Eu, como democrata, eu quero que um deputado do PCdoB defenda um regime que exterminou mais de 110 milhões de pessoas nesse planeta, como a China, como a Iugoslávia, como o Camboja, como o Vietnã, como a Rússia, com Joseph Stalin, que assassinou 42 milhões de russos entre 1917 e 1987. Esses regimes ainda são defendidos aqui nessa casa. Daniel Silveira é um bode expiatório, é vítima do velho sistema, que não quer o novo, que teme a mudança. O STF tem que mudar. Ninguém pode ficar a vida inteira no poder. Como eu, um deputado de 43 anos, vou brigar com o ministro do STF se ele permanece lá até 75 anos. E eu posso perder o meu mandato em 2022. O desequilíbrio é total. Nosso país não pode ser governado apenas por 11 pessoas que sequer foram escolhidos pelo povo. Daniel Silveira pode ter cometido alguns erros, mas o deputado federal, ele é livre até para ele errar. Mas ele tem que ser respeitado em relação à sua opinião. Vou repetir, se um deputado sobe ali no plenário para defender a maconha, ele não está fazendo apologia à maconha. Ele tem que ser livre em defender a maconha, assim como deve ser livre em defender até mesmo o comunismo. Espero que esse erro grave seja corrigido o mais rápido possível, porque a sociedade precisa de liberdade de expressão. Vocês ouviram Luiz Lima e eu acho que foi mais ou menos por causa de todas essas coisas que estão acontecendo aí. A STF soltando Lula, censurando a gente, prendendo jornalista, prendendo ativista, prendendo deputado federal, enfim, todos esses mandos e desmandos que o STF está fazendo, que o Roberto Jefferson, embora eu não concorde com muita coisa, falou o seguinte: o presidente precisa invocar o artigo 142 da Constituição, porque a unidade territorial do Brasil, pela secessão, pelo empoderamento dos governadores contra o presidente da República, o Supremo está fazendo, na prática,
o Estado Confederado do Brasil, Estados Confederados do Brasil, e suprimindo a República Federativa do Brasil, apostando na divisão dos nossos estados, na secessão, na ameaça da unidade territorial. Está na hora do presidente, como chefe supremo das Forças Armadas, ir lá no artigo 142 da Constituição e convocar as Forças Armadas para aposentar esses 11 ministros, manda para casa, e se nomeia 11 juízes de carreira, togados, que não têm compromisso com partido político e nenhum grupo ideológico. Senão, eles vão levar o Brasil a uma revolução. Inclusive, pessoal, falando em revolução, uns governadores aí, como João Dória, Eduardo Leite, a Fátima Bezerra, Renan Filho, esses governadores comunistas aí do Sudeste, Sul, Sudeste, Norte e Nordeste, se reuniram e montaram um consórcio, tipo o consórcio do Nordeste, que foi montado para que seja um governo paralelo, digamos assim, para prejudicar o presidente Bolsonaro. Agora, eles montaram um consórcio como o Pacto da Saúde, digamos assim, que queria obrigar o presidente a fazer lockdown, toque de recolher, suprimir as nossas liberdades. Inclusive, eles queriam ter contato direto com a MS, passando por cima do presidente da República e do ministro Pazuello. Em relação ao lockdown, o presidente disse o seguinte, vamos ouvir. Nunca teríamos lockdown. Nunca. A política não deu certo em lugar nenhum no mundo. Os Estados Unidos, vários estados anunciaram que não tem mais. Presidente, 14 dias de lockdown em São Paulo, até quando o Brasil aguenta? Pergunta para o governador de São Paulo. Eu falo que vírus e os empregos são dois problemas. Você tem que tratar juntos. Eu não tomei conhecimento do lockdown desse cidadão, não. O povo é que diga quem está certo. Vê como é que fica a política. Então, acho que acertamos hoje a questão daquela PEC emergencial, negócio de Bolsa Família, auxílio emergencial. Devemos anunciar mais 2 reduções de impostos agora, daqui a alguns dias. Nenhum imposto foi criado no meu governo. Nossa política é tirar essa carga em cima da população. Tiramos o gás em definitivo, por 2 meses o diesel. Agora, São Paulo, por exemplo, aumentou esse ICMS de tudo. Tá certo? E no que depender de mim, nunca teríamos lockdown. Nunca. A política não deu certo em lugar nenhum no mundo. Os Estados Unidos, vários estados anunciaram que não tem mais. Mas não quero polemizar esse assunto aí. Não aguenta mais lockdown, não aguenta mais. O cara, quando fecha uma empresa aí com 10, 12 pessoas mandando embora, dificilmente arranja emprego novamente. E fica uma família para trás, né? O cara com a família, com a esposa, com filhos, vivendo da informalidade, que já tem bastante que nem da informalidade está vivendo mais. Perderam tudo. Como é que o cara que vendia, por exemplo, um picolé em estádio de futebol, não vende mais. Tem alguns que proíbem o cara ir na praia. A praia é lugar do cara pegar a vitamina D, que ajuda. E já que o presidente falou no ditador de São Paulo, calça apertada, calça sufoca peru, calcinha apertada, Calígula Rosa, Agripino ou simplesmente João Dória, vamos falar dele agora. Antes eu quero dar um recado aqui para a galera da cidade de São Paulo sobre o comando do prefeito Bruno Covas. Para quem tem filho em colégio da prefeitura, olha só o que ele quer fazer. Ele quer destruir a identidade. A prefeitura cria PL que visa remover o brasão da cidade de uniformes escolares. Você concorda? Quem denunciou foi a vereadora Sonaira. E qual que é o problema aí disso? É destruir a identidade de uma nação, coisa de comunista. Agora, falando em João Dória, ele avalia implementar a fase roxa nessa semana com mais restrição. Claro que ele quer obrigar o governo federal, assim como Eduardo Leite quer obrigar o governo federal a subsidiar os leitos, aparelhos e tudo que envolve aí essa pandemia, só que sem esquecer que o governo federal mandou, acho que, se não me engano, 150
bilhões de reais para São Paulo e ninguém sabe onde João Dória enfiou esse dinheiro. E se você vier falar para mim por que o Ministério Público não resolve, eu vou te contar aqui um segredo. Tribunal de Justiça de São Paulo, Ministério Público de São Paulo, Polícia Federal que atua em São Paulo e todo o resto estão super aparelhados e ninguém vai tocar no João Dória, tá bom, gente? E por causa disso, eu trouxe 2 denúncias para vocês do Major Meca. Uma é sobre os pancadões que ocorrem na cidade. Vamos ouvir. Os primeiros eventos de pancadão que houve intervenção da Polícia Militar, os policiais foram afastados das ruas. E estão até hoje. E implantou aí o Favela Fest, incentivando a prática desses eventos organizados pelo PCC, regados à droga, bebida alcoólica para jovens, adolescentes, crianças, importunando o sossego e o descanso de trabalhadores que têm a porta da sua casa interditada por mais de 24 horas, não podendo muitas vezes nem socorrer um ente querido que está doente e precisa ir para o hospital. E sabe qual a ordem do governador? Que as viaturas da Polícia Militar permaneçam estacionadas ao redor e não promovam nenhuma intervenção. Até mesmo se passar uma moto e der tiro nos policiais, o policial for alvejado, a ordem é somente solicitar o socorro através de uma unidade de resgate. Não é para ir atrás do criminoso. Olha o absurdo, a ordem é absurda. E a ordem que eu constato no chão de fábrica, indo para as ruas, fiscalizar e acompanhar o trabalho dos policiais, e me deparo com isso. Totalmente absurdo a postura e as medidas adotadas pelo Agripino Dória em São Paulo. Criminosas. Mas não é só isso, não, que o Major Meca contou pra gente. A entrevista inteira tá lá no Jornal da Cidade Online, mas olha o que ele fala sobre a tal festa que o João Dória nega veementemente que aconteceu na madrugada de sexta para sábado, gravada pela Alessandra Maluf. Essa festa aconteceu ou não, Major? Camila, é importante a gente fazer observação, como você disse, a equipe do João Dória, a equipe de publicidade dele é muito grande. É uma equipe que tem um suporte financeiro financiado pelo povo do estado de São Paulo. É um financiamento muito grande. Nas minhas fiscalizações, as ações do executivo, do governador, das ações do governador, a minha equipe localizou no Diário Oficial do Estado, há uma semana atrás, o empenho de 90 milhões de reais em publicidade. Há uma semana atrás. 90 milhões. Esses 90 milhões que foram destinados para publicidade saíram, pasmem todos que estão nos acompanhando, saíram da saúde, saíram da educação. Olha só, o governo do estado de São Paulo cobrando o governo federal sobre recursos para aumento de leitos de UTI em São Paulo, e ele próprio remaneja 90 milhões de outras pastas, incluindo saúde e educação, um montante de 90 milhões. Em janeiro, no final de dezembro, dia 28 de dezembro, ele já havia movimentado dessas mesmas pastas mais 100 milhões. Então, essa equipe de publicidade que está trabalhando na coação, na ameaça dessas pessoas que visualizaram e deram publicidade a uma festa que aconteceu ao lado da casa dele, que é a casa do filho dele. E eu tenho informações, estou em busca de materialidade, de provas materiais, que comprovem o acontecimento dessa festa, porque as informações que eu tenho de fonte fidedigna, inclusive de policiais que estavam no local, é que a festa aconteceu sim. E no dia foi um forfé lá, foi uma bagunça para tentar colocar panos quentes, esconder tudo que estava ocorrendo na última sexta-feira à noite, no dia 5 de março,
lá no bairro dos Jardins, na casa do filho do senhor governador João Agripino Doria. Vocês viram aí a denúncia do Major Meck, ele é deputado estadual e está concorrendo à presidência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E para a gente finalizar, após Gilmar Mendes e Lewandowski votarem a favor da suspeição de Sérgio Moro e Cássio Nunes Marques pedir vistas do processo, os internautas trouxeram à tona um vídeo bem antigo do Valdir Damos, em que ele fala que o Gilmar Mendes é do PT. Vamos ouvir. O PT embarcou nessa onda moralista desde lá de trás. O que é a lei da ficha limpa? A lei da ficha limpa significa dizer o seguinte: o povo não sabe escolher, quem escolhe é o Poder Judiciário. Quem escolhe candidato é o Poder Judiciário. Não. O povo é burro. O povo só escolhe corrupto. O povo só escolhe bandido. E aí o pessoal fica zangado. Eu tive ontem com o Gilmar. Nós fomos lá levar as denúncias do Tacla Duran para ele. Quem vai botar a boca no trombone para apurar as denúncias? É o Gilmar Mendes. É mesmo. Eu vi. Então, assim, nós temos que aprender a perceber o jogo do xadrez e a fazer política. O Gilmar hoje é nosso aliado, amanhã volta a ser nosso inimigo, mas hoje ele é nosso aliado. E nós somos aliados dele. Pois é, pessoal, o povo só escolhe corrupto e hoje o Gilmar Mendes é aliado do PT. Esse vídeo já tem alguns anos, né? Foi em abril de 2018, mas está mais atual do que nunca. Quando Lewandowski falou que nem o animal é conduzido como Lula foi, eu respondo a você, ministro Lewandowski, nenhuma sociedade merece ser conduzida e roubada como o Brasil foi pela mão dos corruptos, que hoje estão impunes pelas mãos dos seus pares. É isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Não esqueçam aí de curtir, comentar e compartilhar para que o canal engaje. Fiquem todos com Deus e até mais.